Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do nosso Impressão Digital. Eu sou Cristiano Pereira. Agradeço você por chegar aqui mais uma vez no nosso canal e acompanhar mais essa entrevista. Hoje um pouquinho diferente, né? Um bate-papo. Você está percebendo que aqui desse lado hoje eu estou sozinho, porque a Cris, minha esposa, minha companheira de bancada, ela está hoje do outro lado. E aí, Cris, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Quanto tempo? Quanto tempo? É diferente, né? É diferente. É diferente. A gente ia entrevistar alguém, agora estamos entre nós aqui. Aliás, foi uma ideia sua, né? De a gente começar essa entrevista de cada um. Agora, começando por você, mais pra frente a gente bate um papo também, conta um pouquinho da minha história. Sim. É gostoso, né? É, porque, como eu comentei com você, muitas pessoas perguntam, e a história de vocês? Por que vocês não contam a história de vocês? Por que as pessoas também têm curiosidade? Por que você não fala um pouquinho também da sua vida, da sua trajetória? Então, hoje eu tô do outro lado, sendo entrevistada. E tem bastante coisa aí, né? Nossa, dariam muitos podcasts, né? Muitos podcasts, é verdade. Bom, a Cris... Aí, começou. Pode emendar daí, né? Tá. Bom, a Cris... Ela é mãe de 4 meninos, ela é empresária, ela é dona da Valente Comunicação, da agência. O que mais que eu posso falar? Uma mulher guerreira, uma esposa maravilhosa. Ela vai falar, sim, durante o programa, a gente vai trazer mais detalhes aí para você. Como é que eu posso te apresentar mais assim? Bom, já passou por veículos de comunicação, né? Em rádio, em TV... Agências também, já foi para fora do país, morou na Inglaterra, na Itália. Mas vamos começar do começo, como se diz. Como é que foi a tua infância? Então, Cris, minha infância é bem diferente daquilo que as pessoas imaginam, por me ver hoje empresária, né, bem-sucedida, com uma família maravilhosa, mas nem sempre foi assim, né? Eu tive uma infância muito difícil, venho de uma família muito humilde, passei por muitas dificuldades na infância e hoje olhar para trás é uma história de superação, né? Por tudo aquilo que eu vivenciei na minha infância, de uma infância que me faltou muita coisa. Me faltou alimento, me faltou o básico, né? Pode não ter faltado amor, claro, mas muita coisa minha família não tinha condições de me proporcionar na minha infância, né? Então, eu nasci em Londrina, cresci, fiquei toda a minha vida aqui até a juventude, mas depois meu sonho sempre foi morar fora. E fui, como você citou, em Inglaterra, né? Itália, mas morei em muitos lugares, né? Mudei muitas vezes. São quantas vezes da sua vida que você contou de tanta mudança? 44 mudanças. Então eu mudei mais que meus anos de vida. Né? Eu gosto até de falar, as pessoas falam assim, nossa, mas como assim mudou tanto? Claro que foram situações bem diferentes. Quem mora fora do Brasil ou já morou sabe como é. Você acaba buscando novas oportunidades para você morar próximo do trabalho e tudo mais. Então, foi por conta disso que eu acabei mudando. Mas também, eu sou uma pessoa que busca sempre evoluir. Então, eu nunca me conformei com a situação. Eu sempre busquei crescer. E isso também, as mudanças, elas fizeram parte da minha vida no sentido mesmo de crescimento, né? Sim. De buscar algo melhor. Bom, a gente, durante a prosa aqui, a gente vai dar mais detalhes, o pessoal vai entender um pouquinho sobre, inclusive, por que de tanta mudança, assim, né? Pelo menos algumas a gente vai citar aqui. Mas a tua base mesmo, quer dizer, você cresceu ali na Vila Nova. Isso. Estudou no Nilo Peçanha. Eu cresci na Vila Nova. Eu estudei do primeiro à 8ª série no Nilo Peçanha. Então, foi a região ali que eu sempre vivi. Na minha infância, eu tive um momento que eu fui para Cianorte, morar com meu avô.
né, com os meus pais, mas na casa do meu avô. Voltei, aí já foi mudanças, né? Então, depois com 17 para 18 anos, mais ou menos, eu fui embora para Curitiba. Fiquei lá um tempo, retornei. Então, também, né? Houve essas mudanças também, porque eu sempre estava buscando algo novo. Eu queria muito crescer. E meu sonho sempre foi sair de Londrina, né? E ter novas experiências. E isso foi uma das coisas que eu consegui realizar. Essas mudanças de sair, né, de Londrina. Mas eu depois fiz o ensino médio ali no Gucimas, né? Saí da Vila Nova ali, fui pro Gucimas antes de ir embora para Curitiba. Então, minha juventude, eu passei aqui em Londrina. Aqui em Londrina. Bom, aí depois, já na juventude, sei que você começou a trabalhar muito cedo, né? Como é que foi esse começo? Foi aqui em Londrina que você trabalhou? Foi. Depois em Curitiba, né? Mas a base toda aqui em Londrina, né? Eu comecei a trabalhar muito nova. Assim, minha primeira experiência foi com 13 anos. Mas a minha, assim, que eu conto mesmo, primeira experiência em carteira registrada, tudo, foi aos 15, né? Eu trabalhei numa agência de propaganda aqui em Londrina e foi uma experiência maravilhosa. Na época, né, o saudoso Valdir Pagani, pioneiro na área da publicidade em Londrina. Comecei trabalhando com ele, eu era muito jovem, 15 anos, uma adolescente, né? Mas foi muito importante aquela experiência que eu tive naquele momento. Aprendi muita coisa. Fui picadinha pela paixão do marketing e ali eu entendi que aquela área era uma área que era uma área que eu gostava bastante. E eu tentei, né, sair algumas vezes, fui para outras oportunidades, mas eu sempre voltava. Então, minha experiência começou na área, né, de marketing já há 25 anos. Ali na Higienópolis, ali, né? Aqui na Higienópolis. Porque o podcast também é aqui, na Higienópolis, né? também. Aqui na Higienópolis, na Engenho Propaganda. Que era junto com a Rádio Paiquerê, né? Que era junto com a Rádio Paiquerê, ali, né? Na esquina da Higienópolis, ali de frente pro lago. De frente pro lago, ali em frente o iate ali. E foi muito bacana essa experiência, assim. Eu aprendi muita coisa. Claro que de lá para cá evoluiu muito, né, a área. Mas ali eu tive a oportunidade também de crescer muito. Eu sempre fui muito curiosa, muito dedicada para as coisas. E comecei como recepcionista. Depois eu já estava fazendo um monte de coisa, ajudando o departamento financeiro, ajudando a mídia. E foi ali que eu fui aprendendo muita coisa. Inclusive você falou, né, já contou para mim essa história, que ali você já fazia uma função de adulto já, né? De pessoa hiper responsável, mas você já tinha essa responsabilidade e te deram essa oportunidade, né? Você fazia os pagamentos, né, dos funcionários. Fazia, eu, na época da máquina de datilografia, né? Eu fiz o curso com 10 anos de datilografia. Até, para quem não sabe, né? Antes de eu fazer o curso, né, de datilografia, eu vendia verdura no bairro com o meu primo. Pra eu conseguir um dinheirinho, lógico, para comprar alguma coisinha que eu gostava, mas principalmente para eu poder fazer um curso de datilografia. Assim, meu sonho era poder trabalhar num escritório na época, né? Você trabalhar num escritório, poder mexer na máquina de datilografia era meu sonho. E eu fui, consegui, fiz o curso de datilografia e aí fui para essa oportunidade, né? Nessa agência de propaganda. E ali, como eu era muito boa na máquina de datilografia, eu comecei a ajudar o Valdemar, que era o financeiro da agência. E ele começou a passar os pagamentos dos funcionários, os cheques para eu preencher na máquina de escrever. Então, você vê, uma menina de 15 anos já fazia todos os cheques do pagamento dos funcionários. Eu sempre tive muita responsabilidade, né, com as coisas que eu, né, me propus a fazer. Naquele momento, eu aproveitei essa oportunidade e tinha até um atendimento na época que fazia, né, o atendimento dos clientes da agência. Ela estava num nível, né, mais alto que eu dentro da empresa e eu olhava para ela assim com grande admiração, que é a Carla, né, Carla Rosafo. Admirava demais o trabalho dela nessa época.
E foi muito legal que esses dias a gente se encontrou no evento, eu tive oportunidade de falar a minha admiração. E ela foi uma das pessoas também que, na época, assim, me inspirou para continuar nessa área. Porque eu vi ela dirigindo, atendendo cliente, muito dinâmica, muito profissional. Eu falava assim, eu quero ser igual ela um dia. Então, foi uma pessoa, Valdoir, Carla, na época, eles foram pessoas, assim, muito importantes, assim, para eu me inspirar. Até esses tempos atrás, agora, no lançamento, pouco antes do lançamento do livro, né, do Valdoir, a gente estava no evento com a esposa e a filha, né, do Valdoir. Aí a gente estava comentando, você estava falando da época ali, eles estavam lembrando daqueles momentos ali, pessoas especiais. Você fez, só um parênteses aí, você falou do teu primo, né, o Rafael também, que, quer dizer, começou ali ralando junto com você também, né, ali na Vila Nova, fazendo um dinheirinho ali, vendendo as verdurinhas. Hoje também é uma pessoa gabaritada, né, um empresário, ator maravilhoso, já fez novela na Globo, no SBT, um cara sensacional. Só fazendo essa ponte aqui para fazer a citação que ele merece também, um cara muito bacana. Mas, Cris, aliás, sobre o lugar lá que você trabalhou, né? Agora eu trabalhando de novo pela segunda vez lá na Paiquerê, e você foi lá e viu a minha sala. E interessante que a minha sala hoje foi a sua sala, o mesmo local ali, né? Você trabalhou exatamente naquele ponto ali do prédio. E agora eu tô lá trabalhando. Olha só. E é muito bacana você poder voltar no mesmo lugar onde você teve uma história, né, que eu guardei sempre com muito carinho. Foi determinante aquela experiência para mim, porque foi algo que me trouxe uma nova oportunidade de um trabalho, mas de uma área que eu não conhecia, que até então, na minha adolescência, eu gostaria de estudar direito, ser juíza, era meu sonho, e foi ali que eu mudei de ideia, que eu desisti, né, da carreira do direito, e acabei indo para essa área publicitária, né? Então foi muito legal, porque eu sempre gostei demais. E hoje é minha grande paixão, né? Que legal. E ali você ficou um tempo, depois disso, como é que foi? Próxima página. Foram muitas páginas, né? Mas dali que eu fui depois para... Eu fui para a Unifil, tive uma passagem pela Unifil, depois eu fui para Curitiba, aí eu voltei... acabei indo para veículos, né? Trabalhei nas televisões aqui em Londrina, em 2 TVs, trabalhei na RIC, trabalhei na Tarobá, trabalhei em agências aqui em Londrina, passei por várias agências. Na rádio, né? Na rádio, nós trabalhamos juntos na Rádio Folha e na Rádio Igapó. E depois, em 2005, eu fui para Inglaterra. Decidi ir embora para estudar, para trabalhar. Foi em 2005 resolvi ir, enfim, foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive. Eu falo que hoje tem um divisor de águas na minha vida, uma Cris antes de ir para a Inglaterra e uma Cris depois, até por uma questão de, você sabe, né, que eu vou contar para o pessoal que está nos ouvindo, principalmente a Cris, o lado espiritual, né? Eu tive um encontro verdadeiro com Cristo nessa minha ida. E foram muitas situações que eu vivi lá. Eu gosto até de explicar também para as pessoas, né, Cris? Porque as pessoas hoje olham a minha vida e quem não sabe do meu passado, imagina, cresceu num berço de ouro. Ela foi muito fácil a vida dela, é fácil ela dizer porque... né, hoje ela tem a empresa dela, ela tem um bom carro, ela vive muito bem, ela mora muito bem, mas não foi a vida toda assim. E eu ralei muito. E ali eu creio que Deus quis me levar realmente para outro país para poder trabalhar na minha vida, na minha essência. Eu passei fome em Londres, eu fiquei praticamente na rua. Foram momentos muito difíceis. Mas foi o momento que eu mais me aproximei de Deus. E ali eu pude buscar Deus verdadeiramente, sozinha, sem igreja, mas busquei. E Deus me respondeu. Mudou a minha história, mudou a minha vida a partir daquele momento. E foi fantástico as experiências que eu tive. Eu conheci muitos países. Eu
conheci outras culturas. Eu mudei, né? Porque a gente sai do Brasil e a gente não tem oportunidade de viver algumas situações. E principalmente eu que venho de uma família humilde. Eu nunca tinha saído para fora do país. E nessa oportunidade, foi dali que eu pude crescer, eu pude evoluir, eu pude estudar novas coisas, eu pude me dedicar para coisas que eu nunca tive oportunidade no Brasil. Eu tive uma experiência também com moda, que a moda no Brasil é bem diferente. Então eu cresci, eu evoluí, mas eu acho que de toda essa evolução, não só pessoal, né, e financeira, mas foi a questão espiritual. E que de lá para cá, essa crise ela foi sendo moldada por Deus, né? E hoje eu sou outra pessoa. Até que quando a gente se reencontrou, você falou, não é a mesma pessoa. Cadê aquela Cris? Não, totalmente, né? Diferente. Nós nos conhecemos, você entrou na rádio em 2000, né? Lá na Folha Igapó, né? Eu já estava lá desde 1992, eu trabalhei lá na Folha. A Cris entrou em 2000, né? E eu trabalhei até 2002, ou seja, nós trabalhamos 2 anos juntos, né? Ali, sim. Nas rádios ali, trabalhando juntos ali. Depois, aí que tá, aí já começam as coincidências, né? Assim, sim. As coincidências e a parte interessante. Porque daí eu saí em 2002 da Folha, você continuou, né? E daí depois você trabalhou, você passou acho primeiro na NET ou na Tarobá? Qual foi das duas que você passou primeiro? Passei na Tarobá e depois na NET. Na Tarobá. Não. Passei pela NET, foi muito rápido e depois eu fui pra Tarobá. Pois é. Porque daí depois da Tarobá eu já fui embora. Nesse tempo aí, depois que eu saí da rádio em 2002, eu fiz alguns jobs aqui, outro ali. E aí eu passei pela NET, você já tinha saído. Olha só, olha só as coincidências da vida. Você já tinha saído. Acho que daí você já estava na Tarobá. Depois você saiu da Tarobá e foi embora para Inglaterra. E eu entrei na Tarobá. Isso tudo, pessoal, depois que a gente se casou, se reencontrou, nos casamos, temos um filho, o Miguel, que está aqui nos bastidores, inclusive acompanhando aqui o nosso bate-papo. O Miguel, que tem 7 anos hoje, e a 9, né, que nós estamos casados. E aí foi muito interessante isso daí, porque depois quando a gente casou, se reencontrou e casamos, que daí a gente foi conversando e, mas peraí, você passou pela NET, eu tinha acabado de sair, você passou pela Tarobá, eu tinha acabado de sair da Tarobá. E aí a Cris foi para Inglaterra, né? Então, algumas coincidências aconteceram aí na nossa vida e na sua também. Eu não sei se você quer relatar tudo isso, né? Falar dos teus filhos, a tua ida para a Europa, o porquê, o que deu assim, um insight, eu quero ir, além da vontade, óbvio, né? De ir, aí com quem você foi para lá, o que aconteceu lá, que você falou, pô, passei necessidades lá também e coisa e tal. Não sei se você quer falar tudo. Fique à vontade. O podcast de Impressão Digital é seu. Pode contar que é seu. Fique à vontade. Assim, Cris, eu acho que toda a experiência que a gente vive, é importante que a gente fale para as pessoas, que a gente conte para as pessoas, para que seja um testemunho. Né? Porque às vezes tem muita gente que está nos assistindo agora e elas estão passando por algum momento na vida delas, e elas acham que é o fim. E naquele momento que eu decidi ir para Londres, eu estava muito cansada do mercado aqui em Londrina. No sentido assim que eu me separei muito jovem, né? Eu me separei, não posso entrar em detalhes para não receber um processo, para expor alguém aqui, né? Mas assim. Aliás, quando você entrou na rádio, em 2000, eu já tinha acabado de separar. Você já estava separada e você tinha já 2 filhos, né? Eu me separei e eu fiquei sozinha com 2 crianças, né? Não foi por opção, foi por uma situação, né? Que eu vivi, eu fui obrigada a me separar. E aí eu fiquei com um bebê de 1 ano e 3 meses e com um bebê recém-nascido. E foi muito difícil. Então eu tentei por anos, assim, né? Sustentar meus filhos, crescer, dar o melhor para eles. Mas mãe solo não é fácil.
Sim. sabe? Primeiro que você é julgada. É o pior de tudo, né? A sociedade é terrível. Para você conseguir... Hoje melhorou, claro, mas naquela época a gente está falando de 20 anos atrás. mais de 20 anos, né, atrás. Você falar que você era uma mulher divorciada, eu tinha 20 anos e eu fiquei sozinha com 2 filhos. E foi muito difícil. Eu sofri muito preconceito pelo fato de ser uma mulher divorciada com 2 filhos. E só reforçando, não foi porque eu quis, não foi opção, não é a louca que, né, engravidou. Não, eu casei, eu tive 2 filhos dentro de um casamento. Houve uma situação que eu tive que romper e eu fiquei com 2 bebês. Com 2 bebês usando fralda, leite para os 2. Eu tinha que pagar escolinha na época para os 2 para poder trabalhar. Eu tive uma oportunidade que eu fui para a rádio, eu ganhava muito bem na rádio nessa época, tudo. E eu fui crescendo, né? E tentando ali sustentar meus filhos. Fui fazer faculdade, aí fui fazer uma faculdade paga, porque, né? É complicado você passar o curso que eu queria, era muito difícil passar. O curso exatamente específico que eu queria também não tinha, tem também em universidade pública. E aí eu tinha que pagar a escola, pagar a faculdade, pagar aluguel e sustentar filho. Enfim, era uma situação delicada. Então, eu queria dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu também queria crescer. E eu vi uma oportunidade saindo do Brasil. Tenho uma amiga queridíssima, né? Hoje minha cliente também, que é a Cris Sou, uma cantora maravilhosa. Sou fã, além de ser minha cliente, mas teve uma oportunidade dela ir também para Londres e combinamos de ir juntas. Teve essa oportunidade, ela ia para lá e eu vi também uma oportunidade para poder sair do país, poder, lógico, estudar inglês, poder trabalhar, juntar uma grana para eu poder dar um futuro melhor para os meus filhos. Por que Londres, e não outro lugar da Europa, por exemplo? Porque na época era a oportunidade que a gente tinha de uma pessoa lá que ia nos receber, que fez esse trâmite da escola de inglês, né? E assim, o pouco que eu tinha construído até ali, eu investi tudo nisso. Era um carro, né, era um carrinho que eu tinha na época. Eu vendi esse carro, deu para eu comprar a passagem, comprar meu curso de inglês de 6 meses lá e começar a minha vida. Mas assim, não foi fácil, porque você chega num outro país, muita coragem, muita força de vontade, mas não tinha inglês. Teu primo tava lá, né? Teus primos, né? Meus primos estavam lá, mas também numa situação bem difícil, tinham acabado de chegar, não podiam me ajudar, né? Não podiam me ajudar. Eles estavam num outro bairro, tudo. Então, foi uma situação que eu fui no impulso, na coragem, você sabe muito bem disso, que coragem é o que não me falta. É verdade. Ixi, e bastante. eu pago pra ver as coisas, muito, né? Ali. Pois eu acho que talvez faltou muita coisa na minha vida, mas coragem e valentia nunca me faltou. Então eu quis tentar, foi muito interessante. Não, quando eu falei, né? em certo momento que eu falei, o que você acha da gente ir embora do Brasil? Agora, vamos embora. Eu falei, meu Deus, tem certeza? Mas essa é a Cris, é corajosa e decidida. Aí, depois de um tempo lá, nossa, foi muito difícil. Eu falo pra você que acho que foi um dos dias mais tristes da minha vida. Foi o dia que eu cheguei em Londres. Porque caiu minha ficha que meus filhos tinham ficado aqui e que eu não tinha vivido essa experiência, essa dor da distância. E eu chorei muito. A Cris Sou pode dizer muito bem, ela sempre também lembra desse dia. E ela tentando ali me confortar, né? E falando, não, um dia você vai ver, você vai conseguir trazer eles pra cá e tal, vai passar. Mas é uma dor que você acorda e dorme todo dia com aquela dor, você acha que não vai passar. É claro, conheci uma pessoa lá, eu tava já separada, né, há 5 anos, conheci uma pessoa lá e casamos, italiano, europeu. E depois fui pra Itália, por conta disso que eu acabei indo pra Itália. Consegui levar minha família, levei meus filhos e minha mãe também pra morar comigo. Minha mãe já estava separada também e foi viver comigo lá. Minha mãe sempre foi, né, meu maior apoio. A partir do momento que ela também, que eu me separei, né, e que eu fiquei sozinha com os meninos, ela sempre me ajudou, sempre esteve presente. E mais ainda, quando eu fui embora, ela ficou com eles pra mim. Depois levou os meninos pra lá.
ficou todo o tempo morando comigo lá. Foi muito difícil, né? Quem me conhece de perto sabe um pouco da minha história. E eu tive 2 situações bem delicadas vivendo na Europa. Claro que a gente tem muitos, né, gente? Quem mora fora não é país, assim, é um país maravilhoso, é um país lindo. Tem muitas pessoas que têm o sonho de viver fora, mas a gente sabe que nem tudo são flores, que a vida de um estrangeiro é difícil, é complicado, é de muito sofrimento. Você tá totalmente fora do teu habitat, né? É. Você não pertence àquele lugar, àquela cultura. É difícil. Tem muitas pessoas que se adaptam e estão lá Eu até até hoje, né? acho que pelo fato de mudar tanto, né? Eu já mudei muitas vezes. Ali já tinha passado por algumas mudanças. Eu sou muito adaptável às situações. Eu não fico olhando muito o problema, não. Eu sou uma pessoa, você sabe disso, eu sou uma pessoa muito positiva em tudo que eu faço. Eu sempre tento olhar o lado positivo da coisa. E hoje, mais ainda, né? Mas já naquela época, eu tentando ver o que Deus queria falar comigo, o que eu tinha que aprender com toda aquela situação. E eu aprendi muito. Indo para a Itália, depois levando os meus filhos para lá, eu descobri que meu segundo filho tinha autismo. Fizemos todo o tratamento dele lá com neuropsiquiatra, com psicólogos, tudo. Até que eu recebi uma carta para aposentá-lo lá, para receber benefício, tudo. Eu nunca dei entrada, eu nunca quis. E A tua fé foi maior do que o dia que o eu recebi, diagnóstico médico. o dia que eu recebi essa notícia da neuro que acompanhava ele, uma neuropsiquiatra, né, muito conhecida até naquela região de Milão, ela falou: olha, Cris, não tem mais o que fazer e, enfim, tô te dando aqui um documento para que você possa receber o benefício do governo, porque não tem mais o que fazer. O seu filho, ele tá já num processo, ele já não estava mais evoluindo, sabe? E quando a gente, naquela época, muitos anos, né, quase 20 anos, você ter um diagnóstico de autismo é diferente de você receber isso hoje. Hoje você tem internet para você pesquisar, todo mundo fala sobre o tema. Naquela época eu me assustei. Eu fiquei muito, muito mal. Mas eu fiz de tudo que eu podia para ajudar meu filho. Depois eu voltei para o Brasil, depois de um tempo. Trabalhei aqui no mercado, gerenciei departamento de marketing, né? Trabalhei também em agência. E depois, eu falo que depois que você mora fora é muito difícil. Você fica com o seu coração muito dividido. Você também já viveu essa experiência, sabe o que eu digo, né? É verdade. É uma luta interna entre amor e ódio. Nossa, é difícil. Então, é difícil. Eu sempre quis voltar. Voltei novamente, né? Na minha última oportunidade casada, voltei para Itália. Também não quero entrar aqui no mérito, né? Enfim, das situações que eu vivi. Relacionamento não deu certo. Eu tentei de tudo, né? Mas eu acho que o fato que mais pesou foi o fato de ter filhos do primeiro casamento, a situação do meu filho ali, né, especial naquele momento também. Então acho que tudo isso acabou influenciando pro término do casamento. E aí eu tentei ficar um tempo, né, na Itália, sozinha, assim, com os meninos, mas eu vi que não dava. Mas meu filho já tinha melhorado, já estava bem, já estava curado, enfim, né? Ele também passou por muitos momentos difíceis lá, ao longo dos anos aí que ele teve essa situação. Mas hoje, graças a Deus, ele está super bem, né? E nessa época que nós nos separamos, que eu voltei para o Brasil, decidi voltar, né? Enfim, minha mãe, minha avó, né, falou bastante para eu voltar, para eu ficar próximo da família, que aqui era meu país, que os meninos precisavam crescer, né, aqui, perto da minha família e tal. E eu estava tão assim cansada de tudo que eu resolvi voltar. E foi até poucos meses depois que a gente se reencontrou, né? Exato, eu separada, você também separada. E aí a vida como ela é. As situações bem, né, parecidas de algumas coisas que nós vivemos. Mas eu falo, né, Cris, que tudo aquilo que eu vivi, em todos os momentos, Deus esteve comigo. Ele abriu portas. Ele me ajudou, me capacitou, me mostrou, né, realmente o caminho.
E foi assim, né, que eu fui crescendo, né, espiritualmente, emocionalmente e hoje como profissional. Então, eu acho que tudo que a gente passa é válido. Às vezes a gente não entende quando a gente está passando, né? Mas aquilo que eu ouvia muito, né? Principalmente da minha avó, que é uma pessoa muito especial na minha vida. E a gente não entende, né? Quando a gente está passando, ela fala assim, filha, você não entende agora, mas um dia tudo isso vai fazer sentido. E hoje eu posso dizer, tudo faz sentido. Exato. No momento que a gente está passando, a gente não entende. Mas ela sempre me fortaleceu, né? Minha mãe principalmente, orando por mim e sempre me incentivando, acreditando. E uma coisa que eu sempre busquei, Cris, assim, em alguns momentos eu tive que parar de estudar pela situação, né? De filhos, estar separada, condição financeira. Mas a partir do momento que eu pude me voltar para os meus sonhos, para os meus objetivos, eu consegui. E hoje você sabe, você me acompanha, o estudo para mim, a dedicação para eu estudar e, enfim, e buscar novos conhecimentos é constante na minha vida. E foi isso que me levou para um outro patamar. Essa vontade que eu sempre tive de estudar. Aquela menina lá na Vila Nova, de 7 anos, né? Uhum. Que tinha o sonho de fazer uma faculdade, né? E poder viver da sua profissão. Não sabia como ainda, mas eu amava estudar. Eu chorava. Hoje as crianças choram pra ir na escola, né? É verdade. Eu chorava pra ir pra escola. Eu chorava, porque eu morava do lado do colégio. E aí eu já ainda não tinha idade pra ir pra escola. E naquela época eu chorava. Você queria ir, mas não tinha idade ainda para. Eu não tinha idade ainda. Então, assim, eu amava ir pra escola. Minha vida É. toda eu gostei muito de estudar. E hoje eu posso viver esse sonho. Estudar constantemente. Graças a Deus, né? Me formei, fiz pós-graduação, MBA, enfim, estudo constantemente. Né? E hoje, né, posso, com o meu conhecimento, ajudar pessoas, empresários, dar mentoria para mentoras. Então, isso é muito bacana, né? Bom, tem muita coisa aí, né, que você tá dando, você tá já indo falando as etapas aí, mas eu quero trazer detalhes. Você falou, por exemplo, você casou na Itália, você tem um filho, né, italiano, né? Mas assim, vamos voltar um pouquinho antes de falar da Itália. Na Inglaterra, assim, você pode falar o que você trabalhou lá no lugar, nos lugares que ou no lugar que você trabalhou, que você conta pra mim, né, as histórias. Eu queria que você compartilhasse alguma coisinha com o pessoal, até pra deixar mais relaxado o semblante dela, que ela parece que ela tá um pouquinho nervosa. Vamos relaxar. Vamos falar também de coisas boas que também servem, lógico, de experiência, né? No clube lá que você trabalhou, por exemplo. Eu tive, assim, oportunidade. Imagina uma menina que saiu aqui de Londrina, da Vila Nova, cai de paraquedas em Londres. Claro que era um outro universo. Quando eu cheguei lá, falei, meu Deus, que mundo é esse? Eu nunca tinha imaginado. Eu venho realmente de uma situação humilde. E aí, quando eu cheguei lá, eu passei muita dificuldade, né, Cris? A gente até conversa sobre isso. E eu gosto até de comentar isso com os meus filhos para servir de exemplo para eles. Como a gente não pode tirar a nossa vida e alguns momentos que elas sejam determinantes para a vida toda. Né? São fases que a gente vive. E aqui, claro, na época que eu fui, eu já tinha trabalhado em TV, já andava, né? Já estava andando de salto com meu carro, né? Não ganhava mal, eu já estava melhor, né? Mas você tá lá num país, você tem que se sujeitar ao que aparece. Tava passando fome. Eu tive que botar a mão na massa, trabalhar na limpeza, né? Fui fazer faxina, não me envergonho disso, né? Foi muito importante para eu também amadurecer algumas coisas, né, na minha vida, olhar a vida também por uma outra perspectiva.
E eu aprendi muita coisa também nessa fase. Só que chegou um momento também que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam num nível muito melhor. E através do meu ex-marido, né, que tinha um tio, que era diretor de um clube, me deu a oportunidade de trabalhar. Para quem não sabe, não é um termo muito utilizado no Brasil, mas era um clube privado, com restaurante, pub, né, e enfim. Aqui no Brasil, eles veem como outra coisa, clube privado, seria né? um restaurante de muito, muito luxuoso, né? Se fosse aqui no Brasil. Eu acho que nem Londrina nem tem um lugar desse, sinceramente. Eu nunca vi em Londrina. Também não. Pode ser que São Paulo tenha algo parecido. E era um clube porque só participavam pessoas que eram sócias desse clube. Não entrava qualquer pessoa. E a minha primeira oportunidade nesse dia, indo trabalhar lá, eu me senti num filme. Né? Eu me senti num filme. Eu falei, gente, o que é isso? Era muito luxuoso. Era uma coisa assim que... Assim, fora do normal. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Os milionários frequentavam ali. Os milionários frequentavam ali. Ou seja, eles iam comer, beber, bater uma prosa. Era um lugar, pra você ter uma ideia, naquela época, a gente tá falando de 2005, um lugar pet friendly. Hoje a gente escuta falar isso no Brasil, pet friendly. Imagina, era um pub pet friendly, com milionários ali e pessoas muito famosas que, assim, nem eu sabia. Porque eu também não conhecia, né, a sociedade ali, Londrina de Londres, né? Conta essa daí do famoso aí. Aí eu estava ali trabalhando, né, atrás do bar. E tinha um barman que era espanhol, então a gente conseguia se comunicar lavando bem. Aquela taça Lavando aquela taça de cristal. Detalhezinho pra não quebrar. E aí chegou uma pessoa próximo do bar pra cumprimentar uma outra pessoa que estava ali tomando um drink no bar. E eu comentei com ele, falei, nossa, que estranho. Eu conheço esse cara de algum lugar. Ele não é estranho pra mim. Aí ele olhou pra mim e deu risada. Aí ele falou assim, claro que você conhece ele. É o Hugh Grant, do filme. Eu, nossa, não acredito. Ele que tá aqui. Mas assim, era um lugar, né? Tiveram muitas situações. Sim. Corredores de Fórmula 1. Eu ia falar agora dos corredores de Fórmula 1. Família real, algumas pessoas. Você falou, parece que eu acho que era no começo. O Hamilton, por exemplo, acho que estava no começo da carreira. Era muito novinho. E tinha também a família ali, né? Que fazia parte da família real. Era primo, não era a rainha da Inglaterra que frequentava, não. Mas tinham pessoas, essa daqui é o primo, é tio. Enfim, pessoas muito ricas, né? Dali da cidade de Londres. E artistas, principalmente, frequentavam muito. E algumas pessoas eu até via, né? Nos tabloides lá que... tinha os tabloides na época. Hoje menos, né? Mas naquela época o jornal ainda impresso era muito forte. E algumas vezes eu passava pelas bancas de jornal e via as carinhas que frequentavam o lugar. Então, realmente, eu tive a oportunidade de ficar próxima dessas pessoas que não... Imagina, não fazia parte do meu universo, né? Sim. E ali eu aprendi muita coisa, Cris. Aprendi muita coisa e pude perceber o quão, o quão rica é a cultura, né? Principalmente inglesa, em questão de educação, valores, etiqueta. É outro universo. É o que a gente fala, né? Os ingleses são os gentlemen. E são. Literalmente. Principalmente a questão da pontualidade, que é algo que, enfim, a gente escutava nos filmes e tal. E lá eu pude perceber, não existe isso, não é 17h15. Você marcou uma reunião, é 17h17. Tanto que se você vai pegar um trem, um ônibus, é 17h03, é 17h03. Tem um horário lá, né? Tem um horário ponto do lá. ônibus, né? Tem horário no Que ponto do ônibus, no metrô, e é tudo muito, assim, cronometrado. As pessoas respeitam muito isso. As pessoas respeitam muito a individualidade dos outros. Eu falo que todo mundo, né, todo brasileiro tinha que ter a oportunidade de ir para lá e ter, assim, esse contato com uma outra cultura. Né? Não desmerecendo a nossa cultura é rica também em muitos aspectos, mas tem algumas coisas que a gente precisa aprender com a cultura, né, enfim, do europeu ou outras culturas. Eu falo da Europa porque foi onde eu tive mais contato, né? E então, e claro, ali poder, assim, conhecer a parte da culinária,
que era a culinária europeia, tinham chefes, né, de cozinha, assim, muito renomados, que trabalhavam nesse lugar. Então, eu nunca tinha comido uma comida francesa. Conheci, né, tomei bons vinhos. Tive a primeira oportunidade de comer um queijo, um formaggio, grana padano. Ganhei uma peça gigante, joguei no lixo. A gente até dá risada hoje disso, né? Que eu ganhei. Veio uma peça de formaggio, né? Que na época da Itália, o diretor da empresa me deu o negócio, né? O queijo enorme, que era gigante. E eu provei, amei. Mas no outro dia, a gente até dá risada, né? Porque eu levei o queijo pra casa, tudo, né? Essa peça bem grande, pesada, tudo. E eu coloquei em cima, eu tinha um frigobar, né? Eu morava num flat, então o flat era pequeno, não tinha geladeira, era um frigobar. E eu coloquei essa peça de formaggio em cima do frigobar. E lá usa muito aquecedor, né? Dentro das casas. E eu saí pra trabalhar, voltei no outro dia, né? Assim... Que eu já tinha cortado esse formaggio. E quando eu entrei no apartamento, eu senti um cheiro muito forte. Eu falei, pronto, estragou. E ele estragou o negócio. E eu joguei fora. Fora. Aí, esse diretor, que era tio do meu ex-marido, né? Francesco. Tenho um carinho muito grande por ele, aprendi muitas coisas com ele. Ele perguntou, tchau, Cris. Como está? E o formaggio? Você não quer... Né? Traz um pedacinho de formaggio, que eu gosto demais daquele queijo e tal. E eu falei... Não, tio, tava estragado. O negócio, depois que eu comi, eu acho que eu deixei fora da geladeira e o negócio estragou. Ele, quê? Não pode. Não, traz que é normal. Não, tem um cheiro. Não sei. É o cheiro do queijo. Eu falei, não, mas tá estragado. Aí ele falou assim, não, mas eu falei, não, mas eu joguei no lixo. Quê? Você jogou aquela peça de queijo? Tipo assim, dava pra comprar um carro aqui no Brasil na época. Era um negócio super especial, feito lá, enfim, uma cura totalmente diferente, né, do queijo e tal. A gente dá risada hoje, né, de algumas coisas. Eu também ganhei uma caixa de chocolate dele, que era assim, de uma chocolateria, né, muito, assim... famosa lá, que fazia os chocolates para a rainha da Inglaterra, né? E eu ganhei essa caixa, eu tinha até dó de comer, né? Eu olhava para a caixa, eu comia chorando. Eu falava, ai, que dó, não podia vender essa caixa de chocolates? Eu vou comprar uma casa no Brasil. Deixa eu ver, um queijo, eu vou ajudar lá? Chocolate, né? Então, hoje eu dou risada disso, assim, mas na época, ter contato com isso, uma garrafa de vinho que eu ganhei, depois eu fui pesquisar lá com o pessoal quanto que custava lá no restaurante, né? Que fazia parte do clube. Essa garrafa de vinho, na época, ela valia 2.000 pounds. Meu Deus, eu traduzi o negócio. Eu não vou tomar nunca esse vinho. Eu vou levar esse vinho para eu vender. Eu vou tentar vender e vou fazer dinheiro para levar para o Brasil. Então, porque na época era 2 por 7, né? Porque era 2.000. Esse 7. Então eu falava, meu Deus... É muito dinheiro, eu compro um carro no Brasil com uma garrafa de vinho. Umas coisas assim doidas que a gente vive, né? E experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. Mas foi muito especial, né? O que mais? Eu sei, viu, gente? Eu sei um pouco dessas histórias todas, né? Porque a gente tá junto há 9 anos e compartilhamos todos os detalhes. Tem bastante coisa que a gente se diverte em casa, relembra muita coisa. Mas ali, Notting Hill, ali, o que você fala de Notting Hill? Você falou dos shows, né? Ali, pra gente fechar um pouquinho a Inglaterra e já partir, pegar o voo e ir pra Itália, ou o trem, né? E ir pra Itália, pra contar as histórias lá da Itália. Mas como é que foi ali? Como é que era Olha, Cris, essas assim, experiências na Inglaterra ali? Foi muito mágico. Foi incrível poder morar em Londres. Eu morava nessa época no centro de Londres, porque esse clube era ali, né, numa região bem conhecida, que é o centro de Londres, perto de Oxford Street, mais precisamente entre Bond Street, Marlborough e depois tem Notting Hill, que é o famoso lugar lá onde foi feito o filme. Então é tudo muito próximo ali. Mas era lindo, porque são lugares que você vê nos filmes e você tem a oportunidade de estar caminhando. Eu fico só triste porque, assim, o momento que eu vivi em Londres, eu sentia muita falta dos meus filhos. Então, parece que Londres já é cinzento, né? E aí, naqueles dias que eu estava ali,
Eu estava sofrendo. Então, só não foi melhor essa experiência por conta da saudade do meu sofrimento. Mas, com certeza, eu levo, né, até hoje isso, porque tive a oportunidade de estar num dos lugares mais lindos do mundo, né, que é ali Oxford Street, Piccadilly Circus, né, aquela região ali de Londres que é turística, né? E eu guardo isso com muito carinho. E esses shows que a gente assiste aí, e né, tinham no esses YouTube shows aí, a céu aberto, né? Lá é assim mesmo, é gratuito, como você falou, né? De repente acorda, tá lá o show. Era o Tom John tá fazendo show ali, só ele. Só e você via pessoas, tipo, lugares pequenos, tipo um pub, alguém muito famoso, tocando ali naquela noite. Então, foi uma experiência muito legal, não esqueço nunca. E passo isso também para os meus filhos, apesar deles não terem vivido lá, eu conto as histórias, a gente se diverte, dá muita risada, né? Aí depois, lógico, fui pra Itália. Nunca imaginei morar na Itália. Não... A Itália daí já tem mais histórias ainda. Tem por conta muito do mais, tempo, porque né? eu vivi mais tempo, Viveu né? mais tempo lá, né? O casamento, o filho italiano. Sim. Filho é calabrese, né? Sim. Nascido Eu fui pra Itália, até para que as pessoas entendam. Explica quais as regiões que você morou lá. Eu fui pra Itália pra... Na verdade, não era plano morar na Itália, mas o meu documento definitivo não tinha saído, o meu visto definitivo da Inglaterra. Então, eu estava grávida e eu não podia ficar lá ilegal. Então, o que eu fiz? Eu fui para a Itália para ter o Francesco lá. Até o nome Francesco por uma homenagem ao tio Francesco, né, que nessa época foi muito importante, me ajudou, e eu tinha feito até uma promessa para ele: o dia que eu tiver um filho, por tudo aquilo que ele me ensinou. O Francesco é o do queijo. Eu dizia: o Francesco é do queijo, é o italiano, né? Queijo, queijão, vai pro lixo, tá fedido. Aí eu fui ganhar o Francesco, e a família do meu ex-marido era do sul da Itália, Calábria. Então eu fui para Calábria para ganhar o Francesco lá. Até por questão de documentação para ele, era mais fácil já nascer na Itália para não ter que depois fazer essa documentação. Então eu fui para o sul da Itália, na Calábria, para ganhar o Francesco. Mas a ideia era ganhar o Francesco e voltar para a Inglaterra. Mas no meio do caminho eu mudei de ideia. Porque eu vi uma oportunidade de levar os meus filhos mais rápido para lá. Porque lá era muito mais fácil. Porque eu ter que voltar para a Inglaterra e depois pedir a documentação para os meus filhos, e ainda eu ter que ficar esperando um tempo para ficar longe deles. Eu não aguentava mais saudade. Então eu falei: quer saber de uma coisa? Vou trazer eles e vou morar na Itália. E eu gostei também da cultura, tudo. Fiquei, no final acabei morando ali no sul 1 ano e meio. Mas, enfim, a cidade era uma cidade de praia, com poucas oportunidades, né? Porque o sul da Itália é bem diferente do norte. E depois eu decidi ir para o norte da Itália, para ter mais oportunidade. Para o pessoal se situar. Lá no sul era em Tiro Marina. Tiro Marina, uma cidade de praia, região ali de Crotone. E aí eu fui para Milão, né? Então... O Francesco não nasceu em Tiro Marina, né? Foi numa cidade próxima ali, né? Não tinha hospital pro Francesco nascer ali, cidades muito pequenininhas, né? Mas eu tive o Francesco em Cariate, que é do lado ali, menos de 20 quilômetros de Tiro Marina. Aí depois ficamos ali 1 ano e meio, levei minha família para lá e depois decidi ir para Milão. Aí Milão, meu Deus, aí já era outra vida, já outra realidade. Outro país dentro da Itália. Como tem Roma... E sabe, Milão. Essa decisão de ir para o norte da Itália não partiu do meu ex-marido na época. Partiu de mim. Até fui chamada de louca. Porque a Europa estava passando por um momento assim já de crise. Começando uma crise e tal. E não era um momento... Imagina hoje, né? A gente está escutando crise, enfim, de governo e tal, e você queria fazer uma grande mudança. Não era o momento, né? Mas eu falo que eu sempre fui uma mulher de fé. Eu sempre quis correr atrás dos meus sonhos. E lembra do Orkut? Tinha uma comunidade de brasileiros em Milão. Me lembro como se fosse hoje. Legal. E eu fuço mesmo. Você sabe que eu fuço, né? Sim, as coisas. E eu gosto de descobrir coisas novas. A Cris, se ela não tivesse sido publicitária como ela é hoje, ou no direito, que você falou que sonhava fazer, né, o direito para ser juíza,
ou detetive, né? Assim, Não, eu queria também. Uma época eu ficava em dúvida ser juíza, ir para essa parte de criminalística. Eu gostava dessas coisas, assim. Sempre. Enfim, e tinha essa coisa de querer conhecer novos lugares. E daí eu peguei e fiz amizade pela internet com algumas brasileiras que moravam lá em Milão. E comecei a buscar informação, como que é morar aí, e tem oportunidade para brasileiro e tal. E elas ficaram minhas amigas. Algumas meninas brasileiras que também, casadas com italianos, né? E, enfim. E aí eu fui para Milão. E daí tive a oportunidade de encontrar essas meninas pessoalmente. Quem me recebeu lá foi também um casal, uma brasileira que era casado com um italiano, que eu tinha conhecido em Londres. E eles estavam morando em Milão nessa época. E aí fiquei um tempo na casa deles, tudo mais. Deus fez tudo muito rápido, Cris. Depois de 15 dias, a gente já tinha conseguido um apartamento. Eu já tinha conseguido um emprego. Meu ex-marido também. Então, as coisas foram fluindo. E as pessoas falavam assim, as pessoas da família, né? Do Francesco, falavam assim, como que as coisas aconteciam na minha vida. Tipo, gente que tava lá, ralando italiano, não conseguia emprego. Aí eu tinha acabado de chegar, consegui emprego. Mas sabe aquela coisa assim de você se esforçar, de você correr atrás, de você colocar Deus em primeiro lugar, de você buscar Deus em Isso também, esse processo, eu orei muito, eu busquei. Eu chorei demais na presença de Deus. Eu pedi para Deus realmente me mostrar o caminho, que eu queria ir para um novo lugar. E desde que eu cheguei nesse lugar, as coisas foram acontecendo. Nós chegamos ali numa situação também delicada, porque você está mudando, é investimento, sai de um lugar. Você sabe, a Itália tem muito isso, você vai mudar num lugar, você tem que pagar 3 aluguéis adiantados. Não existe isso. Então, e o aluguel lá é uma das coisas mais caras, né? E aí a gente chegou, a gente conseguiu, né, se ajustar num lugar. E depois de pouco tempo, eu... Enfim, consegui, né? Logo depois de 15 dias eu consegui esse emprego. Depois de um mês eu consegui um emprego melhor. E aí depois dentro dessa empresa eu já subi de cargo. Dentro dessa empresa eu fiz cursos. Dentro da moda, eu trabalhei numa rede de lojas lá, bem famosa. Depois eu fui trabalhar para um grupo de investidores que tinham espaços dentro de aeroportos e estações de trem. E aí eu também supervisionei equipes ali. Eu cresci muito profissionalmente. Porque... E é até engraçado, eu vou até contar uma coisa para algumas pessoas, não sei se eu já contei para você, mas quando eu saí da Calábria, eu achei que eu falava italiano. E eu cheguei em Milão e eu descobri que eu não falava italiano, porque eu tinha aprendido o dialeto calabrês, que é outra língua. Eu cheguei numa entrevista, olha, simplesmente a pessoa não entendia o que eu estava falando. Mas eu não estava falando português, eu estava falando dialeto calabrês. Aí eu sou muito curiosa para as coisas e eu, enfim, tento aprender e tudo. E daí, logo depois que eu aprendi realmente o italiano, eu comecei a ter boas oportunidades de emprego. Mas eu nunca me contentei assim, eu sempre quis crescer, evoluir. E então foi muito legal essa fase que eu vivi. Eu consegui conhecer muitos lugares ali, eu mudei ali várias vezes. Né? Mas eu também passei por muitas situações desafiadoras, né? Nessa época meu filho estava doente, depois eu descobri que eu tinha lúpus, fiquei muito doente, mas mesmo assim eu nunca parei de trabalhar, nunca parei de acreditar nos meus sonhos, passei por situações, né? Até contando um fato lá na Itália, lá na Calábria ainda, nessa época que eu estava na Calábria, eu dirigia, mas eu não tinha carteira. Então, essa história. E eu, enfim, dirigia ali na cidade e o meu ex-marido trabalhava numa cidade vizinha e o carro ficava comigo e toda madrugada eu ia lá buscar, porque ele trabalhava na hotelaria, e eu ia na outra cidade vizinha buscá-lo, né, no final do turno dele. E já era de madrugada, tipo 2, às vezes 3 horas da manhã. E aí eu não tinha dado entrada na minha carteira ainda de habilitação. Por quê? Porque para você fazer o teste, imagina, hoje já no Detran, você falando português é difícil. Você imagina você que ainda tem que aprender bem, ler e escrever, você passar por um teste. Eu já dirigia bem, tudo, mas enfim. Meu medo era não conseguir passar por conta da língua mesmo. Então eu dirigia sem carteira.
Aí o que aconteceu? Tô saindo da cidade. Na saída da cidade, uma rotatória, uma blitz. O que eu fiz? Como boa brasileira, fingi que eu não vi. Ai, blitz, deixa eu ir pro lado de lá, fingir que eu não tô vendo, ele não vai perceber. E eu vou sair e vou pegar a estrada, porque tinha que pegar a autoestrada pra ir na cidade vizinha. Só que a hora que eu olho pelo retrovisor, eu vejo os policiais entrando no carro. Ai. Aí eu falei, aquela coisa, né? Sabe, o instinto de sobrevivência, eu tenho que fugir. E eu fugi. Simplesmente eu já saí dando cavalinho de pau ali, porque eu já saí da rotatória já em alta velocidade, peguei a rampa pra sair pra autoestrada muito, muito rápida e comecei a correr, e eu só ficava... As minhas pernas tremiam que os joelhos batiam um no outro. E eu olhava pelo retrovisor, eles estavam bem longe, mas Brasil! E eu vendo pelo retrovisor, giraflex ligado, então aquelas luzes lá atrás. E eu falei, eles não vão me alcançar. Vou achar um mato aqui, vou jogar o carro no meio e saio correndo do mato, coisa de filme, né? E eu fui, corri. Já tava chegando no trabalho, né, dele pra buscar. Só que, os caras tinham um Alfa Romeo, último modelo. Eu tinha uma 7 Bisa, um carro espanhol. No Brasil nem tem esse carro. Enfim, mas eu corri muito. Eu sei que daí teve um momento que eu olhei pela janela e eu vi o vidro baixando e eles, tipo, o policial colocando a arma pra fora, saindo, apontando pra mim. A arma, que eu olhei, né? a arma, era uma arma muito grande. Eu falei, meu Deus, ele vai me matar? Aí eu falei, melhor parar, né? Melhor eu viva do que morta, né? Não adianta eu vou morrer aqui, eles vão me matar. Daí eu parei o carro, aí eles pararam atrás de mim, jogaram luz alta, eles começaram a gritar, desceram do carro, desce do carro, mão na cabeça. Eu me senti uma criminosa ali, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa, fora o correr, né? Eu achei que eu tava realmente fazendo alguma coisa de mais de errado. Aí eu desci, eles me colocaram encostada no carro, me revistaram. E aí eles falaram, tá com droga, tá fugindo. Eu falei, não, você fugiu da Blitz, não sei o quê. E aí, eu falei, não fugi de Blitz, que Blitz? Não vi Blitz nenhuma, eu só tô indo buscar. Achei que era uma festinha ali, as luzes piscando, a balada. Aí ele falou assim, não, você fugiu da Blitz, você tava em alta velocidade. Ele falou que eu tava dirigindo a 300 por hora, quase. Eu não lembro, porque eu nem tava olhando. Você acha que eu vou ver meu velocímetro? Eu só queria correr. Olhava o retrovisor. Né? Eu só não queria que me pegasse. Então eu corria muito. Daí, eles falaram... Daí eu contei que eu tava indo buscar, né? O meu ex-marido. Contei que eu tinha deixado o meu bebê em casa, né? Que era o Francesco, tinha deixado em casa e tal. E aí eles falaram que eu podia só dar um telefonema. Aí eu liguei pra ele, contei, e ele veio com um colega ali, né, me buscar. E aí ele explicou que eu ia buscar ele toda noite e tal, mas ela tava correndo, porque ela ficou com medo e tal. E eu não conseguia, eu tava tão nervosa que eu não conseguia nem explicar o porquê. No final, eles ficaram com dó de mim. Porque eu não sabia, mas na Itália, você furar uma blitz dá 3 meses de prisão, né? E aí eles entenderam que eu não tinha feito por mal, mas eles já tinham chamado reforço de outras viaturas, então eles não poderiam não lavrar pelo menos uma multa. Aí eles falaram de fazer a multa no nome dele, porque eu falei, saí sem documento, nem falei que não tinha habilitação, né? Eu saí sem documento, e aí não sei o quê, daí eu comecei a chorar. E eu falava, meu bambino, não sei o quê. Eles achavam que, bambino, né, que é um bebê, falar uma criança, eles achavam que eu estava dizendo que eu estava grávida. Eles começaram a ficar preocupados, achando que eu estava grávida. E eles queriam me acalmar ali. Aí eles fizeram a multa no nome do meu ex-marido. Eu não fui presa. Graças a Deus. Só que no final, no outro dia, eles ligaram pra ele falando que foi feito tudo errado, porque esqueceram de colocar o número do documento, de data, e mandaram... Multa não existiu. Então. Deus, né, gente? E mandaram ele rasgar a multa. Enfim, aí hoje a gente ri muito disso, né? Que fala, fugiu da polícia na Itália e tal. Depois teve uma outra situação também, mais ou menos parecida com essa, lá em Milão. Até que também um guarda me parou, eu falei que não estava com habilitação e ele segurou meu documento.
E daí fez eu ir, né, como se fosse a delegacia para buscar meu documento e eu apresentar a carteira de habilitação. Só que eu não tinha carteira de habilitação, né? Aí também, né, o meu ex-marido na época foi comigo e daí teve toda uma conversa, enfim, também não levei a multa, foi uma situação também de um milagre de Deus. Aí tomei vergonha na cara e fui fazer a bendita carteira italiana, sou habilitada, graças a Deus. E a Cris é interessante, né? É uma sina, né? Porque depois quando a gente esteve lá, né, já casados, a gente esteve lá na Itália, aquela situação do Waze lá, ela programou e ele mandou O você... GPS me mandou numa estrada. Não era o Waze, né? Era GPS, outro GPS, né? Era já o Waze. O Waze mesmo. Mandou para uma estrada, mas era na contramão, né? Entrou na contramão, quem tá lá, um guarda policial. Um guarda rodoviário lá. Fazendo uma blitz no meio do nada, né? No meio do nada, no meio do mato, assim, você nem imagina. Você fala, acho que só vai passar uma charrete aqui. Não, o cara tá lá, o policial tava lá. Mas daí a gente saiu dessa situação numa boa, explicou, mostrou, né, no GPS que tava indicando ali, que o GPS indicou entrar Mas são tantas histórias, né, Cris, que, como você falou, né, coisas boas, coisas ruins, mas tudo deu um aprendizado. A gente quer também, lógico, já falamos disso até de outro momento, fazer um podcast também com algumas pessoas aí, talvez até com quem esteja lá, né, algum conhecido nosso, para contar a história também, pessoas que foram e conseguiram ficar lá, né, para contar como é que né, morar fora, além de tudo que você já está contando aqui, eu tive essa experiência lá também, né, nós estivemos juntos lá, mas a gente acaba não sendo nós mesmos lá, né? Quer dizer, o teu canudo de faculdade, ele fica aqui, você pode até levar ele, deixar lá guardadinho, mas não serve para nada. Lá você vai trabalhar com outra coisa, vai sobreviver com outras coisas, né? Assim, Cris, eu tive boas oportunidades, eu posso falar realmente assim, eu tive boas oportunidades de emprego lá, em alguns momentos tendo oportunidade melhor que os próprios italianos, mas eu falo que tudo também é você pagar um preço, é você se dedicar. Para você ter uma ideia, eu fui trabalhar nessa rede de lojas lá na Itália e eu acabei me destacando e ela depois acabou fechando algumas lojas e vendendo como franquia. E eu fui trabalhar para franqueados. Por quê? Porque eu me destacava ali na empresa. Né? Eu me dedicava. Claro que para um estrangeiro é muito mais difícil. Porque não é teu país, não é tua língua, não é tua cultura. Você tem que, em alguns momentos, se adequar ali à situação, porque é diferente quando você está no seu país. Mas foi muito legal, né? Porque eu pude me destacar em áreas, por exemplo, a área comercial, que o brasileiro... Hoje a gente sabe que mudou muito, né? Mas nosso atendimento faz muita diferença fora do Brasil. Eu tinha, para você ter uma ideia, eu tinha clientes que eu atendia nessa loja que elas compravam comigo por telefone. Elas confiavam naquilo que eu ia separar para elas. Tinha gente que ia na loja para conversar comigo. A loja que eu trabalhei virou ponto de encontro de brasileiro. Porque, assim, muita gente que se identificava, elas iam lá porque elas queriam conversar comigo. Depois, uma oportunidade, eu fui supervisora da loja ali. Mas elas queriam ser atendidas por alguém que falasse a língua delas. Entendeu? Então, foram boas oportunidades. Depois eu fui trabalhar ali dentro da estação, né? A estação central ali de Milão, que é um lugar, como se, né? Você também conheceu ali, que passa muitas pessoas. E trabalhei para essa grande rede. Loucura. E foi muito legal, até como você fala, não é todo brasileiro que tem essa oportunidade. Eu via muita gente ali fazendo serviços pesados ainda. Eu acabei passando rapidamente, né? Fiz algumas oportunidades de trabalhar também no trabalho pesado ali na Itália, mas foi por um período, porque eu sempre busquei melhorar. Sim. Então... eu não parei, né? Eu queria aprimorar meu italiano, eu me dedicava para isso. Eu fui estudar a parte de visual merchandising, que era algo que eu também não sabia. E os italianos, eles, tipo assim, é algo que eles prezam muito. É normal, toda pessoa que trabalha no mercado ali, principalmente de moda, tem que saber de visual merchandising. E graças a Deus, me abriu, né, a mente, né?
E eu fui adquirir esse conhecimento. E depois de um tempo, né, foi muito interessante, porque fiquei um tempo na moda e depois eu queria sair de tudo isso. E também eu já estava velha, né? Porque para os italianos tem algumas regras ali de contratação. Então, 30 anos você já não consegue pegar umas oportunidades boas. E eu comecei a assistir um canal, né? E NetGeo lá, chamava, na verdade, de Max. Acho que era de Max. Era um canal lá que passava alfândega, controle de mercadorias. O que a gente vê no NetGeo aqui, né? E tinha esse controle nos aeroportos ali para ver as mercadorias quando são despachadas, se tem droga, se na alfândega ali o valor tá sendo cobrado justo, tal. E eu ficava tão, assim, eu achava tão legal fazer esse tipo de trabalho. Encanta, né? E eu tive a oportunidade de fazer isso. Eu mandei um currículo bem despretensioso, assim, vou mandar. Se der, deu. E eu fui contratada. Claro que era um turno fenomenal, né? Trabalhava de madrugada, tudo. Mas eu aprendi muita coisa ali também. De ter oportunidade, assim, das coisas que a gente vê em filme, de controlar uma mercadoria, de pegar droga, de pegar coisa realmente ilícita ali, você acompanhar qual que era o trabalho, né, deles, e enfim. Foi muito legal. Então, aquilo que a Europa pôde me proporcionar de crescimento cultural, né, experiência mesmo de vida, principalmente poder falar uma outra língua. Enfim, eu até brinco, né? Fui para a Inglaterra e aprendi italiano, né? Mas para estudar inglês na Inglaterra, voltou falando italiano. Uai, mas peraí. Então a gente brinca, né? Vai para um outro país. Essa Londres aí, onde fica, então, no mas mapa? É que é isso. Por isso que a gente faz um plano e às vezes Deus faz outro, né? Exatamente. E depois eu acho que isso foi fazer muito mais sentido, porque resgatando a minha cultura familiar, eu tenho uma parte italiana, uma parte árabe. Então, e hoje faz muito sentido. E morando lá, as pessoas falam, nossa, você não parece brasileira. E eu, por morar muitos anos ali, eu fui perdendo o sotaque mesmo. Eu não tinha mais sotaque brasileiro. Então, ninguém imaginava que eu era brasileiro. Quando eu falava, não acredito. Não, você não é brasileiro. Então, foi muito legal, né? Então, hoje, eu poder lembrar de tudo isso que eu vivi, claro, né? Teve momentos difíceis, desafiadores, mas teve muitos momentos especiais. Com certeza. E, como você falou, tudo é um aprendizado, né? E a gente fez questão de ter esse podcast aqui hoje com você para contar realmente aí, né? Não dá para contar tudo, né? Não dá, a gente ia ficar... dá muitos episódios aí, né? Dá muitos episódios aí, mas... São experiências e, como você falou, né, fechou o ciclo ali, né? Que você teve na Europa essa experiência com Deus que precisava, né? Sim, ali, mudou minha vida. Né, mudou. Profissionalmente, você aprendeu muita coisa, cultura e gastronomia. Aprendi também, né? Aliás, ela aprendeu, né? Pelo amor de Deus. Né? Wender, já explica. Mas, aliás, é engraçado isso, né? Porque quando a gente ficou lá na Itália, né? Os 3, 4 meses lá que nós ficamos, rapaz, você come massa o tempo todo e nós emagrecemos, porra. Eu não entendo um negócio desse. Eu emagreci na Itália. De tanto comer, eu emagreci. Que a comida é mais saudável, né? Mais Por mais saudável, que você né? come a massa, mas a massa é diferente da nossa massa você aqui, aprendeu, né? Aprendi. Tive uma ótima coisa. professora, né? Minha ex-sogra me ensinou a cozinhar. A nona. A nona Pina me ensinou a cozinhar. Eu tenho muito carinho por ela, né? Uma pessoa que... Até o Cris teve a oportunidade também de conhecê-la, né? Uma pessoa maravilhosa. E me ensinou também um pouco da cultura. É um pouco da cultura que eu passo para o meu filho, que eu também não quero que ele... Né, ele não pode perder, não, por mais que ele não está mais, né, morando no país dele, mas ele conversa. A gente come muito, né? Comida italiana em casa. Eu busco sempre resgatar isso, né? Os meninos também gostam muito, né? Os meus filhos cresceram lá. E também o Miguel ter a oportunidade de também ter esse conhecimento, mesmo não morando, tendo esse conhecimento dessa cultura e como
como são os hábitos, né, dos italianos. Então isso a gente vive muito dentro de casa, Ele né? só morou no tempo que a gente ficou lá, né? Que ele Era bebê, né? 2 anos, nem se Mas lembra algumas muito, coisas né? ele até fala em italiano, porque tá acostumado ali, a gente, né, fala sempre, Dia a dia uma coisa ali ou em outra em casa, italiano. né? Então é isso, assim, É igual eu também falo algumas coisas em italiano. Pizza, por exemplo. Mas é muito bacana, né, Cris, poder ter tido essa Claro. experiência e nesse retorno do Brasil, definitivamente, depois de ter vivido essas experiências ali, quando a gente falou de Deus, né, eu falo que Deus sempre esteve presente em todos os momentos. E quando as pessoas falavam muito isso pra mim, que eu tinha que ter meu próprio negócio. E eu realmente não, até pelo fato de mudar muito, né? Como que eu vou ter uma empresa? Hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô. Eu gosto de mudar, eu gosto de conhecer novos lugares. Uhum. Eu não posso ter uma empresa. Como é que eu vou ter uma empresa se eu fico mudando assim, né? Então nunca foi algo que eu realmente investisse, quisesse. Mas daí, né, diante da última vinda nossa da Itália, e eu fui trabalhar numa empresa, essa empresa realmente eu nem sabia, não estava bem financeiramente. E aí eu fui meio que empurrada para uma situação, né? E aí, acho que eu posso contar essa história, né? Claro. Sobre o início da Valente, que muita gente tem curiosidade. Tudo é curiosidade, o pessoal quer saber, o povo quer saber. E até por experiência mesmo, né? Também eles podem estar passando por uma situação assim, ou passar um dia por alguma situação assim, né? Ninguém quer aqui se exibir, viu, gente? É a experiência de vida, como a gente traz os nossos convidados, para justamente contar, né, um pouco da história, ralou para chegar onde chegou, né? E é isso que a Cris está falando. Não foi fácil. Ralou muito, muita humilhação, não é verdade? Mas conta aí dessa passagem. Então eu trabalhava nessa empresa, era uma agência, né? E nessa situação eu me vi sem trabalho, sem salário, sem acerto. Fiquei pouco tempo ali nessa empresa. E aí eu fui dispensar um dos colaboradores. Eu já estava para sair dessa empresa e o proprietário pediu para eu dispensar, pela situação que a empresa estava vivendo, para dispensar um dos colaboradores. No momento que eu fui dispensar esse colaborador, e comentei até com ele que eu também estava saindo, porque eu estava gerenciando essa empresa na época. Sim. Aí ele falou para mim, por que você não abre sua empresa? Por que você está trabalhando para os outros? Você tem muito potencial, você que tá administrando essa agência aqui, você tem que ter a sua. Eu peguei, não quis entrar muito em detalhes, porque era um colega, mas a gente não tinha muito assim, não abria a minha vida para as pessoas. Eu falei, então, Geisiel. Então, Geis, é o seguinte, sabe o que é? É que agora eu não tenho condições. Eu acabei de voltar da Itália. Tô recomeçando minha vida aqui. Então, assim, eu não tenho esses recursos, né? Pra ir e voltar, gente, é muito dinheiro, só de passagem pra família toda, né? Na época a gente gastou mais de 30 mil reais, né? E aí eu falei, não tem como me investir isso agora. Então eu vou ter que continuar trabalhando. Eu falei assim, se eu tivesse alguém de criação comigo, aí era diferente. Aí eu ficava, né, fazendo atendimento dos clientes, prospectando cliente, essa pessoa ficaria comigo na criação. Agora, eu ter que pagar um funcionário, ter que ir, né, atrás de clientes, nesse momento eu não tenho condição. E aí, ele foi conversar com a esposa chegou dando essa mesma ideia pra ele. Por que você não... Ele foi falar que foi dispensado. Enfim, foram conversar sobre a situação que ele estava vivendo. E ela mesma falou, por que você não abre uma agência com a Cris? Aí no outro dia ele veio falar comigo. Cris, né, tal, vamos abrir uma agência juntos? E, enfim, que eu falo como que a gente é corajoso, né? Você vai abrir uma empresa com quem você nem conhece direito, né? Eu nunca imaginei que fosse fazer um negócio desse. Eu, assim, Cris, racional, não faria. Por mais que eu sempre, né, tenha sido uma mulher corajosa. Mas a gente tem que ser responsável, né? Claro. Só que naquele momento, eu já tinha convivido com esse rapaz há um tempo, né? Que ele já estava trabalhando comigo uns meses, e eu sempre admirei ele. Ele é uma pessoa, assim, sensacional. Apesar de pouco tempo, né, tendo contato. E aí a gente falou assim, então vamos fazer o seguinte. Já que a gente não tem recursos,
A gente vai trabalhar home office. Você trabalha na sua casa, eu trabalho na minha, você vai, prospecta cliente, me passa os jobs, a gente faz, daí a gente começa a crescer. Ele trabalha com criação, né? Com criação, ele, né, é diretor de arte. Aí, Muito bom profissional. muito bom. Nossa. É uma pessoa sensacional. Bom, ele é bom em todos os sentidos, né? Um cara fantástico. É. E aí, a gente... Então tá, beleza, tudo certo, vamos criar um nome. E até essa situação do nome também foi muito interessante, porque nós fizemos nossa reunião ali de brainstorm, das ideias, do conceito e tal. E a gente decidiu que ele ia trabalhar em cima de alguns nomes, e eu também, pra gente definir um nome só. Daí, no final, ficou 2 nomes pra ele, 2 pra mim, e a gente ia fazer uma votação com os nossos familiares. Né? Depois ficou 1 e 1. É. E no final, ele acabou escolhendo também o da Valente. Porque era algo que representava até o momento que a gente estava vivendo, que era de muita valentia. Porque se a gente olhasse o mercado e a situação que a gente estava vivendo, a gente não teria condições de abrir a agência. E aí nós começamos, né? Só que esse plano não deu certo de trabalhar home office. O primeiro cliente, eu até brinco, né? O primeiro cliente que eu fui visitar, ele perguntou qual que era o endereço. E aí? Aí, eu não queria mentir. Que eu falei assim, eu não acho correto mentir. Eu já vou colocar mentira, já Deus não abençoa, né? É. Aí eu falei, pra não mentir, eu falei, olha, estamos estruturando. Estamos no começo, estamos estruturando, estamos ainda vendo o que nós vamos fazer, e sala e tal. Tinha um fundamento também, Sim, né? não era uma home, mentira. Mas pra estruturar, pra ir pra um lugar físico, né? Mas, assim, eu não queria dizer que eu não ia ter nenhum escritório, né? Porque a nossa decisão era não ter nenhum escritório. E eu senti que a pessoa broxou na hora que ela ouviu isso. Tipo, essa agência... E era um cliente grande. Era uma empresa grande, né? E eu fui visitar essa agência porque o Geisiel, ele já fazia alguns jobs para essa empresa, né? Então foi por isso, eu tive uma abertura para ir nessa empresa visitar. Ele falou, vou lá agendar e você vai lá visitar e tal. Tá. Aí a pessoa falou isso, eu vi que a cara da pessoa broxou, né? Não tem nem empresa aberta, né? Direito estruturado e tal. Aí eu cheguei pra ele, Geis, não vai dar certo. Esse plano não vai funcionar. A gente vai ter que fazer o inverso. A gente vai ter que pegar a sala e daí a gente depois vai visitar os clientes. Vamos estruturar primeiro. Porque daí, onde que é seu endereço? Na rua X, número tal. Eu falei, Cris, a ideia é super legal, mas esqueceu que a gente não tem dinheiro? A gente não tem dinheiro. A gente não recebeu o acerto. A gente não recebeu nem o último salário. Como é que nós vamos pegar? Falei, Geis, pela fé. Vamos pegar. Primeiro, a gente tem que ter uma atitude de fé. Primeiro a gente aluga a sala e depois Deus vai trazer os clientes. Enfim, ele sempre foi mais racional que eu, mas naquele momento ele aceitou. E aí... A gente comprou cadeiras, nós compramos MDF assim, ele filho de marceneiro, ele falou, vou fazer as mesas, porque daí a gente precisa pagar para comprar e tal. Fizemos as mesas, compramos as cadeiras e fomos para uma sala. E até é interessante dizer, Cris, porque assim, lógico que a gente queria ir para uma Gleba, para uma Higienópolis, mas a gente sabia que era muito caro, a gente não tinha condições. E aí a gente tentou, falou, vamos tentar numa sala mais simples e tal. Você acredita que a gente tentou, né? No Júlio Fugante. É o edifício mais tradicional de Londrina, né? E aí a gente tentou, ele até falou, mas Cris, será que vai dar certo? Porque a gente não tem renda, será que vai aprovar isso? E foi aprovado. Foi aprovado. E aí nós ficamos poucos meses ali, né? Até uma coisa bem interessante até de falar, porque o dia que nós mudamos na sala, nós fechamos o nosso primeiro orçamento com aquele cliente que a gente tinha visitado. Olha aí. Tá vendo? Que no final, eles até pediram uma proposta, demorou uns dias, a gente foi conversando e tal. Mas nisso a gente já estava na sala e a gente mudou. No dia que nós mudamos, ela deu ok no orçamento. E esse valor que nós fechamos, do orçamento desse job, deu para pagar o aluguel, o condomínio, pagar a parcela das coisas que a gente tinha comprado, ainda sobrou um pouquinho. E dali Deus começou a fazer e as coisas foram acontecendo. Nós ficamos poucos meses, depois nós viemos para Higienópolis, um prédio bem bacana. No Eurocenter. No Eurocenter. Aí depois de um tempo, as coisas começaram a fluir, enfim,
crescer, um cliente falar pro outro, as pessoas indicarem. Daí nós tivemos, enfim, foi um outro momento, né? A gente foi para uma sala maior, mas antes de acontecer isso, aí o Geisiel decidiu ir para a Inglaterra, morar para tirar o documento dele, e depois eu comprei a sociedade poucos meses depois que ele estava lá. É. E aí começou a crescer muito a equipe. E aquela época, saindo da pandemia, mas ainda o pessoal estava usando máscara, ficou uns meses usando máscara. E a sala ficou pequena. Daí até a gente conversou, né? Não dá, porque a sala começou a ficar pequena e a gente precisa de um lugar maior. E aí nós fomos para uma sala 3 vezes maior que aquela, né? Lembra? Lá no mesmo prédio. No mesmo prédio, uma sala maior e tudo. Porque a gente queria também dar esse distanciamento para os colaboradores, né? E que eles estavam muito juntos, assim, e daí o pessoal ficava com medo de trabalhar muito próximo um do outro. E ali também a agência foi crescendo, as pessoas, né? Um cliente foi falando para o outro. E eu acabei não tendo que prospectar o mercado. Porque as coisas foram fluindo tão rápido de um cliente se sentir satisfeito e daí indicar, né? Indicar e gostar do nosso trabalho, tudo. E que a gente foi crescendo e tal. Enfim, a gente acabou saindo, né, da sala. Fomos também na Higienópolis, para uma outra sala, né? Mas, graças a Deus, hoje, né, a agência está, agora em novembro, completa 5 anos. Olha aí. Então, novembro de 2023, 5 anos da Valente, um evento. Teremos um coquetel para, né, festejar com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com as pessoas que fizeram parte dessa história. São pessoas muito especiais, né? Os clientes que acreditam, né? Os clientes que acreditaram no nosso profissionalismo, na nossa dedicação. E a gente vai ter esse momento de confraternizar agora em novembro, né? E um desses clientes, a partir de hoje, está aqui com a gente no podcast, né? Que é o restaurante Taiwan. Um abraço pro pessoal do Taiwan. Exatamente. O Taiwan já está há um tempo com a gente, né? Já está há um tempo com a gente lá na Valente e satisfeitos e acreditando sempre no trabalho, né, da Cris, de todos os profissionais da Valente, e agora veio trazer esse apoio aqui pra gente no podcast, né? Melhor comida chinesa da cidade de Londrina, meu povo, é o Taiwan. Verdade, Cris. Então, inclusive, Cris, aproveito a oportunidade para mandar um abraço pro pessoal do Taiwan, né, pro Rafael, pro Guilherme, pra Ana e pra Araceli, né, que são os proprietários do Taiwan. A melhor comida chinesa da cidade, né? É verdade. O pessoal pode pedir, tá? Almoço e janta. Pode pedir pelo telefone 3324-5200. Facinho decorar. 3324-5200. Ou pelo WhatsApp, que é esse mesmo número. É o mesmo número. Mais de 70 pratos para vocês escolherem. É uma delícia. Inclusive, não, né, a gente pede demais. Sempre. Isso. É muito bom. Tem para todos os gostos, né? Porque a gente sabe, por mais que a comida é comida chinesa, mas tem para todos os gostos. Tem muitas opções, bem centralizado. Fica ali na Benjamin Constant, frente à Praça do Japão, né? E estacionamento próprio. Muito bom. Com manobrista. Gente, fantástico. Perfeito. Comida maravilhosa. Maravilhosa. Bom, temos, como já falamos aqui, teria aqui outros programas para contar as histórias da Cris Magaldi, da Valente, da sua história de vida, da tua história profissional, não é verdade? Mas o nome da empresa já remete a isso daí, já mostra o que a Cris é, essa pessoa valente. Quem está acompanhando aí o podcast desde o começo, ela já contou um pouquinho aqui, né? Fomos nas épocas aqui, o passo a passo aqui para conhecer um pouquinho melhor da Cris, né? Agora, para a gente encerrar, então, vamos encerrar? Acho que vamos lá para o Taiwan, né? Comer uma comidinha chinesa. Vamos. Tá? Bom, vou perguntar para você, assim, você falou Inglaterra e Itália. Aquele ping-pong aqui que a gente faz com os nossos entrevistados. Inglaterra ou Itália? Aí você me matou, né? Que metade do meu coração é inglês, o outro é italiano. Mas, se tiver que escolher um, acho que é Itália, né? Itália. Legal. Comida. Italiana. Chinesa também. E o prato? Qual da chinesa e qual da italiana?
Olha, Tem tanta coisa é boa. muita coisa, né? Mas amo yakisoba. E da italiana, bom, todas as pastas são maravilhosas, mas o meu preferido que eu faço a massa mesmo é nhoque, né? Amo nhoque. É verdade. E faz mesmo, ela prepara tudo, faz tudo. Perfume? Coco Mademoiselle. Ah, eu sabia. Chanel. Aliás, esse de vez em quando a gente pede pro amigo trazer da Inglaterra, Meu né? preferido. Hello, Gypsy! Quando vier pra cá, já sabe, né? Sim. Eu sempre presentei a Cris com esse perfume que ela ama. Música. Que estilo musical que você gosta? Eu gosto de jazz, gosto de blues, gosto de música italiana. Eu acho que é isso. E, enfim, sou um pouco eclética, né? Gospel também? E gospel, né? Enfim, escuto muito gospel. Que legal. Família. Ah, tudo, né? Filhos? Ah, meu coração. Valente. Valente empresa. Hoje, a Valente é algo muito especial na minha vida, né? Apesar de, enfim, a gente sabe que tem uma dedicação minha extrema, você sabe, porque eu realmente mergulho muito naquilo que eu faço, né? Eu sou muito intensa em tudo, né? E hoje ter a minha própria empresa, não tem como eu não ser intensa se eu faço tudo para os outros com muita intensidade. Então hoje é minha missão, né? Que dê certo. Porque é através da Valente que eu ajudo outras pessoas, empresas, empresários, e agora na área da mentoria também, né? Que eu tô dando mentoria para as mentoras. Então é muito importante isso, né, Cris? Porque a gente vê uma empresa que nasceu do nada, né? E hoje a gente está aí, né, numa fase tão bacana de ascensão, que é ver os frutos de todo o seu esforço. 5 anos, né? E pessoal que está acompanhando, que quiser conhecer um pouco mais da Valente, do seu trabalho, como é que faz? Onde que entra? Passa aí, ó. Pode entrar em contato através do direct nas nossas redes sociais, Valente Comunicação e Marketing, ou através do WhatsApp também, né? 43, né? Que pode ter gente de fora assistindo. 43 99132 9938. Mas quero explicar também, nossa empresa é uma empresa diferenciada porque é uma empresa de comunicação e marketing full service. A gente consegue ter esse olhar 360 para o negócio do nosso cliente e atender ele em todas as demandas que tiver necessidade. Tenho clientes que acabam entrando só pelo marketing digital e acabam sendo atendidos full service. Então a gente consegue atender todas as necessidades, né? Isso que é bacana, porque ele não precisa contratar diversos profissionais. Ele tem tudo em um único lugar. Desde desenvolvimento de uma marca, posicionamento dessa marca no mercado, até a divulgação dela em qualquer canal. Ótimo. Deus. Deus é o único, né? É minha prioridade. É o primeiro lugar na minha vida, é Deus, né? Ótimo. Bom, vamos encerrar esse podcast, tá? Agradecendo a companhia. Eu sou Cristiano Pereira, entrevistei a Cris Magaldi, também faz parte aqui do podcast, né? Mas ela está contando um pouquinho da vida dela, né? E para encerrar, quero que você encerre o podcast e dá uma resumida, fala um pouquinho de você, fala quem é a Cris. Enfim, fique à vontade, fale o que você quiser. Bom, eu sou uma mulher autêntica, sou uma mulher intensa, procuro ser transparente e verdadeira em todos os meus relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais. Quem caminha comigo sabe disso, né? Quem às vezes não me conhece no início assusta um pouco, porque às vezes a transparência, o fato de falar verdades, as pessoas não estão acostumadas, mas eu prezo por isso,
por falar a verdade, por ser transparente em qualquer relação que eu tenha, em colocar a minha situação de vida como nessa questão que a gente abordou aqui de superação, de mostrar para as pessoas que por mais que elas vivam momentos difíceis, não é o fim. É um processo e faz parte para um crescimento. Eu citei pouquíssimas situações aqui, mas eu tive momentos muito difíceis na minha vida e eu nem tô aqui para ser vítima, ai, coitadinha, não é isso. Mas para que as pessoas olhem para Deus em qualquer circunstância, por mais que a gente não entenda uma situação, mas tenha força, tenha coragem, se apega com Deus, né? Coloca Deus como prioridade na sua vida, que você vai ver que as coisas vão acontecer. Tenha força de vontade para enfrentar os problemas e, acima de tudo, ser valente. Né? Eu acho que é o mais importante. Com certeza. Porque se você tiver valentia, as coisas vão fluir. Por mais que naquele momento você está passando uma situação difícil, seja pessoal, né, ou profissional, eu sei que tem momentos de incerteza, como eu relatei aqui, né? Na minha vida pessoal eu passei por momentos difíceis, na minha vida profissional também foi muito desafiadora. O que a gente relatou aqui no começo da Valente, né, há 5 anos, é uma realidade muito diferente do que nós vivemos hoje. Em tão pouco tempo, tudo aquilo que a gente conquistou. Hoje a Valente tem mais de 30 clientes. Eu atendo clientes nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, em outras cidades. Isso me proporciona conhecer novas pessoas, ajudar empresários a se posicionarem no mercado, a alavancarem os seus negócios. Então, eu também passei por todo esse processo hoje para poder ajudar empresários ou pessoas, né? Então a gente até brinca porque muitos clientes, eles entram sim como clientes, eles se tornam amigos porque eles entendem qual que é o nosso comprometimento, né? Principalmente a nossa dedicação em fazer o seu negócio dar certo e poder nos dedicarmos para que eles também cresçam. Porque a gente sabe que se o cliente crescer, a gente também vai crescer. Né? Então, o resultado do crescimento da Valente é de cada cliente que acreditou, que confia, né, as suas empresas, os seus negócios, no nosso negócio. É verdade. E a gente faz isso com muito carinho e principalmente com muita responsabilidade. Né, Cris? Então eu acho que por isso tem dado certo. Com certeza. Exemplo disso que a Cris está falando, e a gente deixa um abraço aqui para a Andréia, para o Lívio, que chegaram até a gente como cliente, não é verdade? Depois se tornaram amigos pessoais, né? Tanta coisa aconteceu, Vivemos né? Tantos momentos com eles, tantos né? momentos juntos aí. Recentemente nós fomos e somos padrinhos de casamento deles. Né? Olha só como é que Deus proporciona isso na vida da gente, né? Como você falou, né? Não é só a questão de business, mas é também o pessoal ali, né? Porque a fé, sim, né? porque eu acho que tudo isso que a gente vive, na verdade a gente não vive só como um trabalho. Eu não vivo o que eu vivo hoje como uma profissão. Sim. Apesar de ter estudado e sempre buscar mais conhecimento, mas hoje o que eu vivo como meu propósito de vida. Como eu posso, com as minhas experiências, poder ajudar outras pessoas. E é o que a gente tem feito, e é o que a gente tem tido resultado também da empresa ter esse crescimento, né? A gente cresceu, se a gente pegar ali nesses últimos 5 anos, a empresa cresceu muito. Né? Enquanto empresas em Londrina, agências, né, concorrentes fecharam, a gente contratou, né? A gente cresceu, novos clientes vieram e eu brinco, não dá nem tempo de... Quando eu penso em montar algo para prospectar clientes, os clientes acabam vindo por indicação e as coisas vão fluindo. Mas tudo isso, lógico, o mérito é de Deus, né? Porque foi Ele que acreditou em mim, me deu a Valente, mesmo no momento que talvez eu não acreditava. Te capacitou. Ele me capacitou, me capacita todos os dias, coloca pessoas extraordinárias no meu caminho,
né? Faz as conexões. Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas. Então, hoje a Valente tem me proporcionado a conhecer novas pessoas, histórias de vida que conectam com a minha, histórias extraordinárias, onde a gente pode também compartilhar nossas experiências. Então, é extraordinário, Cris. É verdade. Né? A questão dos eventos também, que a gente acabou nos citando aqui, que é algo que a gente também tem trabalhado bastante. Tem vindo muitos clientes da área de eventos também para a gente poder atender. Então, Deus tem proporcionado tantas coisas lindas e hoje eu posso dizer, eu me sinto realizada, porque eu estou vivendo a minha melhor fase profissional, poder viver também a minha vida, né, pessoal, com filhos maravilhosos, né? Você também fazendo parte da minha história. Então, é só agradecer a Deus, né, por tudo aquilo que eu vivi até hoje. É verdade. Então tá. Obrigado. Aqui, ó. O nosso cumprimento de sempre. Impressão digital, gente. Impressão digital. Obrigado, então. Vamos encerrar. Obrigado, Cris. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, Até pessoal. a próxima.